Dois coelhos em uma cajadada só. Após a saída do atacante Pedro Raul e também do seu reserva Rauan Cruz, o Vasco foi com tudo no mercado à procura de um atacante titular e reserva para esse elenco comandado pelo técnico argentino Rauan Cruz. E as informações que tivemos nestas últimas horas de quinta-feira animam todo o torcedor vascaíno, pois além do avanço quase praticamente fechada, inclusive, a contratação do atacante uruguaio de 32 anos de idade, Abel Hernandes, o Vasco também se aproxima da contratação de um outro uruguaio de 30 anos, o Michael Santos, jogador que hoje veste a camisa aí do Talleres da Argentina, o artilheiro, inclusive, do campeonato argentino, se aproxima do nosso Cruz Maltini. Já adianto aqui a você, torcedor, nessas últimas horas o presidente Andrés Fassi, do próprio Talleres, deixou bem claro que Vasco e o clube argentino se aproximam dos valores para a negociação. Então, Vasco perde dois atacantes, perde Pedro Raul e perde Rauan Cruz. E, como trouxemos em uma cajadada só, poderá estar trazendo dois uruguaios de bastante qualidade para reforçar o seu sistema ofensivo. Até que não saiu tão ruim assim fechar com esses dois nomes apenas no final da janela. É claro, a gente vai trazer todas as informações a vocês sobre o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, vamos explicar, vamos informar, vamos trazer as novidades envolvendo essas duas contratações, mas também falar sobre muitas outras informações, pois hoje foi dia de treino do Cruz Maltino. O elenco do Vasco foi treinar, inclusive, em São Januário. Iremos trazer aí todos os detalhes de tudo que aconteceu nesse treino importante, longe do CT Moacir Barbosa. Falar também sobre o técnico argentino Ramon Herrodias, que está regularizado para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nesse próximo domingo, estar na beirada de campo e muitas outras informações. Então, torcedor, é um Boa Noite Gigante bastante movimentado, um Boa Noite Gigante com muitas informações e, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, a gente aí tá na meta, no objetivo, de chegar aos 110 mil inscritos. Falta pouco para chegarmos aos primeiros 1000 após os 100. Então, conto com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança, vem aqui embaixo e se inscreva. Caso você já esteja aqui diariamente, porém ainda não é um inscrito, se inscreva também no nosso canal. Contamos aí demais com a sua ajuda, com o seu apoio para o crescimento do canal do Gigante Vasco. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo, e deixe aí também nos comentários se você está na expectativa com relação à chegada do atacante uruguaio Abel Hernandes e também com relação à chegada do outro atacante, também uruguaio, Michael Santos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, pois é um Boa Noite Gigante que promete com muitas novidades importantes a você. E eu quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje do nosso Vasco da Gama. Pois o Vasco hoje treinou, um treino visando a partida desse próximo domingo contra a equipe do Atlético Paranaense, jogo que será realizado em São Januário, porém ainda com os portões fechados. Jogo que marcará a estreia do técnico argentino Ramon Herrodias, que chegou na quinta-feira passada no Rio de Janeiro e comandou seu primeiro treino à frente da equipe vascaína. Hoje foi o treino dele. Amanhã, é claro, né, será o penúltimo treino dele, hoje foi o antepenúltimo, amanhã será o penúltimo e sábado o último treino antes de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O argentino que já está, inclusive, regularizado. E é importante trazermos aqui a vocês informações importantes sobre esse treino de hoje. Você pode ter estranhado, se surpreendido, mas sim, o Vasco foi treinar em São Januário. O treino não foi realizado no CT Moacir Barbosa. E algo importante, algo até interessante para a gente ver a competência de um trabalho profissional. Ramon Dias pediu para o departamento de futebol para que esse treino de hoje viesse a ser realizado em São Januário e não no CT Moacir Barbosa, para que os atletas saibam como será o clima da partida desse próximo domingo. O treino do Vasco costuma ser de manhã. O treino hoje foi às 6h30 da tarde, exato horário que será o jogo contra o Furacão pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Ramon Dias já está fazendo de tudo para que o elenco do Vasco se familiarize, para que o elenco do Vasco se acostume, para que o elenco do Vasco sinta o clima de São Januário da mesma maneira que sentirá
nesse próximo domingo contra a equipe do Atlético Paranaense no nosso Caldeirão. Então o treino a pedido do próprio Ramon saiu do sábado, aliás, saiu do CT, né, pela parte da manhã e foi para São Januário na parte da tarde, exatamente no horário que estará acontecendo essa próxima partida. Diferenças de um trabalho profissional, diferenças de ter na beirada de campo um técnico renomado, um técnico grande, um técnico acostumado com grandes trabalhos e, é claro, principalmente com grandes conquistas. E, é claro, um técnico que quer reforçar o seu elenco. Informação que tivemos aí nessas últimas horas que Ramon Dias até gosta do elenco do Vasco, acredita que esse elenco possa render mais do que hoje, vem rendendo dentro de campo. É um elenco hoje que está abalado emocionalmente, é um elenco hoje que está com déficit físico mesmo, não está conseguindo desempenhar tudo aquilo que pode entregar na parte física. E o Ramon Dias hoje é um técnico que acredita que esse elenco pode subir muito de nível. Mas para subir de nível, é importante também que o Vasco consiga trazer peças, contratar jogadores no mercado. E meus amigos, para quem acompanha o meu vídeo, sabe muito bem que eu venho deixando bem claro. O Vasco, nesse momento, tem uma força divina que não quer o Vasco caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E por que eu falo isso? Além das informações que tivemos sobre grana, logo após, né, a demissão do técnico Maurício Barbieri e o Paulo Brax postergando aí no William Batista à frente do comando, a gente teve essa partida contra o América Mineiro adiada. O Vasco ali, após o adiamento dessa partida, foi confirmado que teria 2 semanas livres. Um prazo que dificilmente vê um clube brasileiro conseguindo ter no seu calendário. 2 semanas cheias para treinar. O Vasco teve. Isso para mim é milagre. Isso para mim é força divina querendo a permanência do Cruz Maltino na primeira divisão. E agora, no momento que o Vasco está sem dinheiro, o Vasco vai conseguindo grana no mercado. De uma maneira que dificilmente poderia conseguir nesses últimos anos. O Vasco assinou o contrato com a Liga Forte Futebol e caiu nesses últimos dias 42 milhões e 400 mil reais nos cofres do Cruz Maltino. O Vasco acertou a venda do Pedro Raul. E eu já adianto aqui a vocês, está assinado, troca de documentos já foi realizada, está definida a transferência do atacante Pedro Raul para o futebol mexicano. O contrato foi assinado nessa tarde de quinta-feira, a proposta foi feita na semana passada, a negociação acabou de fato se arrastando nesses últimos dias, porém ele não vinha treinando, já sabendo da possibilidade dessa transferência. O Vasco disse sim e o Pedro Raul será vendido ao futebol mexicano por 5 milhões de dólares. Pela cotação atual, aí algo em torno dos 26 milhões e 900 mil reais. A primeira parcela será paga no ato da assinatura, ou seja, a primeira parcela já foi paga, algo em torno aí dos 13 milhões e meio de reais, e a segunda parcela no início de 2024. Então, torcedor, somando os 42 milhões da assinatura com a Liga Forte Futebol, mais 13 milhões e meio da venda do Pedro Raul, o Vasco já tem 55 milhões de reais em caixa. Porém, mais um dinheiro pode estar pintando na colina histórica. Um dinheiro, torcedor vascaíno, referente à venda de um ativo, venda de um atleta das categorias de base do nosso Cruz Maltino. Luan, zagueiro hoje do Palmeiras, poderá estar de saída para o futebol russo. O Krasnodar da Rússia ofereceu ao Palmeiras 21 milhões de reais pela compra do zagueiro Luan. A informação que tivemos é que o atleta já está acertado com o clube russo, informações aí do jornalista Vene Casagrande, e pelo Vasco deter ainda uma porcentagem desses direitos econômicos, o Vasco poderá ganhar algo em torno dos 8 milhões e meio de reais por um atleta que já foi vendido, há tempos do nosso Cruz Maltino. Então o Vasco tem 42 milhões da Liga Forte Futebol que já caiu, o Vasco tem 3 milhões e meio da venda do Pedro Raul e o Vasco terá 8 milhões caso a venda, é claro, venha a ser concretizada entre jogador e clube russo, já está tudo certo, mas ainda falta o aval do Palmeiras, poderá ter ainda mais 8 milhões e meio de reais para cair nos cofres, um valor que supera a casa dos 60 milhões de reais, caindo, torcedor, de fato, do nada nas mãos do departamento de futebol do Cruz Maltino. E com essa grana, o Vasco vai agir. Com essa grana, o Vasco irá ao mercado buscar soluções para o seu sistema ofensivo, pois como falamos, com dinheiro tudo fica mais fácil. Quem não tem dinheiro, meu amigo, conta história, mas quem tem dinheiro consegue negociar. E o Vasco vem conseguindo negociar no mercado, principalmente com relação às peças que hoje trata como prioridade para o seu elenco. Prioridade, camisa 10. Prioridade, o segundo volante. Prioridades, camisas 9. Vasco busca um camisa 9 para ser o titular e busca um camisa 9 também para ser o reserva. E a partir disso fica claro e evidente a procura do Cruz Maltino, e é importante falar, com a ajuda do técnico argentino Ramon Angel Dias, desse nome no mercado da bola. Um nome que foi procurado nesses últimos dias foi o Gabriel Avalos,
jogador aí que hoje veste a camisa do Argentinos Júnior, um atleta de bastante qualidade, jogador de 32 anos, experiente, um atleta aí que além do Argentinos Júnior tem passagem pelo Peñarol, do Uruguai, passagem pelo Godoy Cruz, também da Argentina, um jogador bastante rodado, paraguaio, de Copa América, de seleção do Paraguai, que nessa temporada tem 29 gols marcados, tem 29 partidas, aliás, 14 gols marcados e 3 assistências. Como a gente vem falando, o Vasco tá com dinheiro exatamente pelos motivos que eu abordei lá no início do vídeo. E o Vasco com dinheiro tá colocando na mesa. Vasco colocou 2,5 milhões de dólares na mesa do Argentinos Júnior pela contratação desse atleta de 32 anos de idade. Porém, o Argentinos Júnior recusou a oferta, recusou a proposta formalizada pelo Vasco da Gama, pois hoje disputa o título do Campeonato Argentino e vê o seu capitão e artilheiro como peça inegociável. Então, mesmo que o Vasco colocasse um valor até superior, o Argentinos Júnior não teria o interesse de liberar esse atleta. Então o Vasco buscou outras oportunidades, buscou outros nomes. E hoje se aproxima de 2 em específico. Abel Hernandes, praticamente fechado, e também Michael Santos. E torcedor, antes só de prosseguir com as informações sobre esses 2 nomes, é importante trazer. O Vasco busca experiência. O que tem em comum com o Michael Santos, com o Abel Hernandes, com o Gabriel Avalose, com o Lucas Prato, com nomes que foram especulados. Experiência. Vasco vende o Pedro Raul, um atleta de 26 anos de idade, com pouca experiência, pouca maturidade, e mira nomes no mercado como Gabriel Avalose, de 32 anos, como o Abel Hernandes, de 32, como o Michael Santos, de 30. Experiência é o nome que o Vasco busca hoje para o seu setor ofensivo. Antes de entrarmos no assunto sobre Abel Hernandes e sobre Michael Santos, o que temos a trazer aqui a vocês. Confirmada a proposta oficial pelo Vasco, e inclusive temos aqui informação sobre valores. O Vasco ofertou um valor superior à casa dos 3,5 milhões de dólares pelo jogador. Um valor superior à casa dos 17 milhões de reais foi o que o Vasco colocou na mesa do clube argentino pela contratação do atleta. Um nome que hoje, com a camisa do Talleres, tem em 24 partidas, 13 gols marcados e 5 assistências. Uruguaio, um nome que interessa, um nome forte, um nome aguerrido, um nome experiente. Aquilo que o Vasco da Gama busca no mercado. Assim como o Toluca fez com o Pedro Raul, o Vasco também tem o interesse de fazer com o Talleres. Pagar em 2 vezes, 2 parcelas. A primeira no momento da assinatura e a segunda em negociação com o clube argentino. Andrés Fassi, presidente do Talleres, deixou bem claro há poucos minutos atrás. As coisas estão andando. As coisas estão caminhando, os valores estão batendo. Então, torcedor, nesse momento o Vasco avança pelo Abel Hernandes, queremos falar já, e avança também pelo Michael Santos. 2 nomes que, com todo o respeito do mundo, a Pedro Raul e a Rauan Cruz, colocam o nível desse elenco ofensivo do Vasco da Gama em outra prateleira. E além disso, além do Michel, que é um nome que as negociações estão andando, é um nome que os valores estão começando a se conciliar. A gente tem informações também sobre o Abel Hernandes, pois com o Abel a situação é outra. Com o Abel já está tudo acertado. A informação que tivemos nestas últimas horas é que o Abel gostou da proposta e já aceitou a proposta do Cruz Maltino. Inclusive, o Jael Silva e o Matheus Guimarães nessas últimas horas trouxe a informação que o contrato entre Abel Hernandes e Peñarol já estaria até rescindido. Própria página aí que cobre o dia a dia do Abel Hernandes para ser melhor a empresa que cuida da carreira do atleta, colocou aí através de redes sociais essa imagem do Abel e um avião, indicando que ele estaria chegando ao Cruz Maltino. O que acontece? Nesses últimos meses, chegou uma proposta do futebol chinês ao Abel. O Abel tinha o interesse de sair do Peñarol e vestir a camisa desse clube do futebol asiático, porém o Peñarol no momento não liberou. Então o Abel chegou a um consenso com a diretoria do clube uruguaio. Próxima proposta que chegar, se for interessante a mim, eu quero sair. Isso foi acordado, isso foi ajeitado, e essa proposta do Vasco da Gama pelo Abel interessou muito. E ele deixou bem claro, quero sair. Tentou, a informação que tivemos aqui, o Abel estava tentando essa rescisão contratual, palavras inclusive do próprio empresário do jogador, que o Abel estava tentando essa liberação, e logo minutos após essa primeira informação, tivemos a confirmação de que a rescisão contratual teria sido assinada. Porém, está batendo informações de fato, pois o empresário diz que a rescisão já aconteceu, enquanto o dirigente do Peñarol nega a rescisão contratual. Uma situação complicada, uma situação de idas e vindas, mas eu aqui, como alguém que cobre o dia a dia do Vasco da Gama, como alguém que eu tenho certeza que você, como torcedor,
confia nas palavras, o Abel muito provavelmente estará desembarcando na cidade carioca nesses próximos dias. O atleta quer vestir a camisa do Vasco e o atleta tem com a diretoria do Penharol essa moral, esse gatilho, como a gente trouxe lá no Fala Gigante, pelo fato de já ter recusado uma proposta do Penharol aos últimos meses, de nesse momento conseguir a sua liberação, a sua rescisão contratual. Então a expectativa é grande e as chances são reais de Abel Hernandes estar desembarcando no Rio de Janeiro, na cidade carioca, nesses próximos dias, e além do Abel, é claro também, o outro atacante do Tadieres, Michael Santos. 2 uruguaios que tem tudo para chegar e mudar esse nível do sistema ofensivo do Vasco. O Abel chegaria para ser esse reserva imediato. Já o Michael Costa, outro uruguaio, chegaria aí para ser esse grande nome do sistema ofensivo, hoje o grande destaque do Campeonato Argentino como artilheiro. Vem, hermanos, para trabalhar com outro grande hermano, que é o Ramon Arreu Dias. Um Vasco diferente, o Vasco com outra cara, o Vasco completamente sul-americano. Vamos que vamos, rapaziada. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Contamos aí, é claro, com seu apoio, com seu like, com seu gostei, com seu joinha, para ajudar a divulgação desse vídeo. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo e, como sempre falamos, deixe aí nos comentários se você acha bons nomes e, é claro, saudações vascaínas.